O movimento Rio Sousa reúne políticos e professores catedráticos, biólogos também. Porquê? Porque o Rio continua doente. Nós, Novo Canal, quisemos falar com todos os intervenientes. Viemos até Novelas, onde esta associação juntou toda esta comunidade. Foi muito importante o dia de hoje pela qualidade das intervenções dos professores Pedro Soares e Rui Cortes. Foi muito importante também pela presença, particularmente, de algumas entidades que aqui estiveram, Câmara Municipal de Paredes, Câmara Municipal de Penafiel, presidentes junta que aqui estiveram, e foi importante a participação de todos. Todos ajudaram a pensar esta questão do Rio Sousa, que se quer cada vez menos poluído, que se quer cada vez mais salvaguardado na sua biodiversidade. Nós encontramos que nos trabalhos que temos ido a fazer através da Universidade, que encontramos ao longo, exceto a parte inicial do rio, digamos os primeiros 10 km, vamos ter focos de contaminação ao longo do rio, portanto uma degradação da qualidade da água, um excesso de nutrientes e um aparecimento muito grande em plantas exóticas e também de fauna exótica, fauna piscícola exótica. Portanto, isto é um padrão que nós encontramos ao longo de todo o rio. Em paralelo, encontramos também situações de erosão fluvial muito intensas, portanto, o alargamento do leito de cheia, o que mostra que as margens estão instáveis e, portanto, é uma situação muito complicada porque a sua intervenção não pode ser uma intervenção pontual, mas tem que ser uma intervenção em maior escala. É importante porque nos vai permitir, através dessa monitorização contínua, perceber as descargas que são feitas naquele troço, quando é que são feitas, de que é que são feitas, e isso vai permitir esclarecer toda e qualquer dúvida que até ao momento pairava no ar. Porque ali, por exemplo, numa determinada conduta, vão parar as águas do matadouro, por exemplo, que foi o caso que nós demos aqui como exemplo do matadouro, mas também das águas pluviais da Zona Industrial 2, portanto vai tudo parar e depois vai tudo diretamente para o rio, portanto ali a culpa não é de ninguém, porque quando todos são conduzidos para o mesmo local e é feita uma análise, quando há uma descarga esporádica, não conseguimos dizer de quem é efetivamente. E, portanto, com a ajuda do professor e com os nossos técnicos, foi criada uma comporta numa dessas caixas, à saída logo da zona industrial e do matadouro, que vai permitir separar. Portanto, a zona industrial vai cair num determinado depósito e do matadouro num outro depósito. E o sensor colocado nesse compartimento, não é? Vai permitir ficar ali a monitorizar, a retirar dados permanentemente de toda e qualquer descarga que seja feita por parte do matadouro e perceber o que é que contém nessas descargas. E, portanto, isso vai ser uma informação muito útil, porque embora não sendo o único potencial poluidor, não sabemos se é, mas queremos saber, não é? Queremos desmistificar, vai-nos permitir ter essa informação e atuar depois, juntamente dos responsáveis do matadouro, e tomar medidas para que esse problema possa, se existir efetivamente, que possa ser resolvido. Mas existem outros pontos poluidores que já foram aqui mencionados e, portanto, a partir do momento em que o município adquiriu esse equipamento, que foi um investimento considerável, podemos agora, contratando sempre uma prestação de serviços de cada vez que é necessário para colocar num ponto diferente, temos essa possibilidade e, portanto, no troço que diz respeito a Penafiel, faremos o que tiver ao nosso alcance para obter o mais fidedigna possível de informação. Não é difícil de prever, temos inúmeras hectares, umas a funcionarem menos bem, e este conjunto de hectares e o grande aglomerado populacional, a par de indústrias agroalimentares que não têm os adequados dispositivos de tratamento, torna esta situação muito complexa. Portanto, este problema não pode ser resolvido até por um único município, tem que ser resolvido de maneira integrada por um conjunto de municípios e tem que ser desenvolvido numa escala grande. Nós, no Movimento Rio Sousa,
temos de facto frisado que a intermunicipalidade nesta questão em particular é muito importante, não é? O rio atravessa ao longo dos seus 65 km de extensão, o rio e os seus afluentes atravessam diversos concelhos e só de facto com essa intermunicipalidade, que aliás já foi decidida e reconhecida no protocolo que foi aqui mesmo ao lado, assinado em setembro do ano passado entre 4 municípios, se não estou em erro, e ao qual já se juntou também um outro município, que penso o de Passos da Ferreira. Essa colaboração intermunicipal foi decidida e eu acho que é primordial, nós achamos que é primordial. Não há outra forma de defendermos os rios que não seja a intermunicipalidade. Aliás, o caso de Lordelo e de Paredes do Rio Ferreira é o caso típico. É um caso em que Paredes está de mãos atadas, no sentido de que o foco de poluição nem é proveniente do seu concelho, é proveniente do concelho vizinho, mas cujas consequências se fazem sentir fortemente no concelho de Paredes. Portanto, isto tem de haver uma intermunicipalidade, uma interligação com os municípios que tem existido e a prova do sucesso de que todos os projetos de sucesso em termos ambientais têm que resultar desta agregação de vontades dos vários municípios, é o projeto das Serras do Parque, que está a desenvolver um trabalho extraordinário na zona sul do concelho, quer seja através da Senhora do Salto, dos passadiços, dos novos projetos que vão ser aí lançados e, portanto, é este interesse e esta dimensão que vamos dar ao parque, às Serras do Parque, é a prova disso. O Rio Sousa também temos o mesmo problema. Se tivermos problemas em Lousada e em Penafiel, vamos sofrer as consequências em Paredes. Portanto, há todo o interesse em que os municípios se juntem para resolverem em simultâneo todo este problema e então sim recuperarmos os rios para as nossas populações. O memorando de entendimento que foi assinado ano passado surgiu por isso mesmo, portanto há necessidade efetiva do Rio Sousa, da sua preservação, ser uma prioridade ao nível de toda a região, não só de Penafiel, não só de Paredes, não só de Lousada, de uma forma isolada, com iniciativas, com trabalhos feitos num determinado local, como é que foi dito, que acaba por não ter impacto nenhum, porque não nos adianta estar a fazer um excelente trabalho no nosso troço se Lousada a montante não fizer. Da mesma forma que não adianta fazer Paredes e depois se Penafiel não fizer. Portanto, é importante estarmos todos em sintonia e entendemos que neste contexto da Associação de Municípios Val de Sousa seria a entidade principal ou adequada para liderar estes trabalhos, porque o município de Paredes faz parte da Associação de Municípios Val de Sousa, o Rio Sousa passa em Paredes, mas Paredes já integra a área metropolitana do Porto e, portanto, não integra a nossa CIM. E, portanto, entendemos que neste caso em particular do Rio Sousa seria a Associação de Municípios a entidade mais adequada para liderar estes trabalhos. Portanto, temos estado em permanente contacto, em breve também teremos certamente notícias. O caso de Lousada é um exemplo em que procura, consciencializar a população e perceber a riqueza ambiental existente, inclusive da linha d'água. E a riqueza existente, a biodiversidade, é algo que passa ao lado de muitos cidadãos. Isto é, as pessoas não têm consciência que, mesmo à frente do seu nariz, existe uma diversidade de espécies muitíssimo interessantes. E o caso do município de Lousada é exatamente esse efeito de alertar para um património natural existente que devia ser replicado. Por vezes nós sabemos que as pessoas só aprendem quando lhes dói na carteira, não é? Quando tem que pagar uma multa, e então a partir daí já tem outro tipo de comportamentos. Era bom que isso não fosse necessário, era bom que estas iniciativas e toda a sensibilização que se faz para preservarmos os nossos rios, o consumir a água de forma responsável, o respeitar a nossa natureza, o respeitar a durabilidade dos recursos naturais, e isso fosse suficiente para cada um de nós mudar os nossos comportamentos. Infelizmente não é. Nós sabemos que se há quem se preocupe, há muito
muito mais quem não se preocupe, quem olha, como aqui também foi dito, apenas para o seu umbigo e o seu problema, e o rio ou a ribeira é lá uma coisa lá longe que não lhe diz respeito, e portanto tem que efetivamente haver uma fiscalização e tem que haver uma punição por determinados comportamentos. Mas para haver punição por esses comportamentos é importante conseguir-se apanhar num determinado momento o infrator, e isso não tem sido possível. Portanto, pode ser que com esta monitorização mais contínua e com o envolvimento de uma comunidade cada vez mais atenta e coragem de se virmos alguém a fazer mal, efetivamente temos que denunciar quem está a fazer mal, para que essa pessoa possa ser chamada a atenção e possa não mais repetir esse tipo de comportamento. Portanto, há aqui todo um trabalho também de educação cívica, de educação ambiental que tem que ser feita, e os resultados vão demorar a aparecer, mas há sempre um início e é isso que nós estamos a fazer. Tem havido uma preocupação da parte de algumas pessoas, não só do movimento Rio Sousa e das pessoas que integram o movimento Rio Sousa. É um pouco uma preocupação generalizada, não é? Mas que depois se esbarra em alguns pequenos e grandes interesses, em alguns desmazelos também. E nós estamos muito conscientes disso, e por isso aqui hoje aqui estivemos. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.